Fala, minha gente! Estamos aqui em mais um episódio do Oxe Podcast. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber uma mulher do agro. E estou muito feliz porque a Laura tem muita bagagem e vai poder aí compartilhar sobre a trajetória, né, do produto da cachaça Sozé. A gente vai ter muito o que conversar aqui, muitos insights. E a Laura Vicentini, que é engenheira agrônoma, diretora técnica da Espinagro e da Espinalco, presidente da Câmara Setorial da Cachaça do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Andréia. É uma honra para mim estar aqui e falar realmente sobre toda essa questão da produção e da cachaça. Me enche de alegria. Muito obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui. Agradeço desde já a sua disponibilidade, Obrigada. né, e o seu tempo. Laura, me conta um pouco sobre quem é a Laura. Bom, vamos lá. A Laura vem aqui de Ribeirão Preto, né? Nasci aqui, me mudei muito pequenininha, assim, com dias para fazenda. Fiquei lá até a idade escolar, então acho que a gente começou a ter esse contato, assim, muito de berço, né? Já de pais, enfim. E eu adoro falar do campo porque não dava para ter escolhido uma atuação que fosse distante, pelo menos muito distante do que acontece no campo. Isso me levou para escolher a faculdade de agronomia, né, que eu cursei em Jaboticabal, e fico muito, muito feliz quando eu falo que eu consegui realizar os sonhos, assim, da minha vida de trabalhar com campo, também lidando com pessoas, enfim, e acabando entrando na área de inovação, fechando, né, esse ciclo. Mas além dessa vida no campo, eu sou esposa, né, inclusive do meu sócio. Nós assinamos algumas sociedades ao longo da vida aí, matrimônio, empresa, enfim, agora filhos. Sou mãe, já tenho um menino e agora vem uma menina. E nós somos então os produtores da primeira cachaça sustentável do mundo, que é a Suzé Sustainable Cachaça. Olha que coisa legal demais, né? Eu até trouxe aqui para vocês, né, a Sozé. E é muito legal porque é a primeira cachaça, né, a receber selos e prêmios internacionais. É isso, Laura? Isso. Alguns dos selos internacionais, nós fomos os primeiros enquanto produção de cachaça. Fomos também alguns enquanto produtor de muda pré-brotada, né? Que é primeiro trabalho nosso enquanto área rural, vamos falar assim. Mas hoje, graças a Deus, tem se disseminado tanto a questão de enaltecer a cachaça, de enobrecer, que a gente tem disputado, assim, em igualdade, vamos falar, com outros destilados no mundo todo. Isso nos enche de orgulho de falar da cachaça, que é uma bebida tão brasileira, né, Andréia? Exatamente. Então, me fala, como nasceu a ideia de iniciar um produto 100% sustentável? Bom, eu vou te contar o que eu acredito, tá? Eh, não foram acasos, assim, foram estratégias, mas orquestradas para alguém bem maior, né? A gente fala que Deus colocou tudo assim para se alinhar, só faltava a gente caminhar o caminho que ele tinha pensado, porque as coisas aconteceram de uma maneira muito fluida. Então, como aconteceu? Meu marido e eu nos conhecemos na faculdade, lá, né, em 2004. Fomos amigos da faculdade toda. No finalzinho da nossa graduação, ele estava saindo para ser aviador e eu estava entrando em usina, né, que já era minha área de interesse. Nessa época eu já queria atuar com cana-de-açúcar. E eu estava começando a trabalhar em usinas. E a gente começou a namorar, enfim. E tínhamos um grande sonho de empreender juntos, de ter um plano B que fosse nosso, né? Em áreas muito distintas. Ele é aviador, eu daí engenheira agrônoma. E o que aconteceu é que eu trabalhei por um tempo em multinacional e o Rodrigo bastante tempo na aviação em offshore. A gente começou a ter uma discrepância dos cenários. A cana com um crescimento exponencial. Então, retomou-se muitas discussões lá nos idos mais ou menos de 2012, 2015, sobre a produção verde, o Brasil, né, como voltando a ser cenário de grande importância na produção de biocombustíveis, o etanol ganhando força novamente. Então, a gente viu uma grande nova onda, assim, como tínhamos passado anteriormente com o álcool.
e a expansão de cana-de-açúcar. Já a aviação, por conta de alguns eventos políticos, inclusive Petrolão, enfim, já estava entrando assim numa estagnação, talvez um pouquinho de declínio. E aí ficou fácil para a gente escolher qual área atuaríamos para a criação da nossa empresa, né? Assim, estava tudo pintado na nossa frente, era só abraçar a oportunidade de migrar para cana-de-açúcar. E a gente aproveitou uma oportunidade fantástica também que nos foi dada pela minha sogra, a quem eu sou, assim, grande admiradora e muito grata, que era a transição, né? A parte ah, de passar o bastão da regência das terras deles ali em Batatais. Ela estava enquanto produtora de cana-de-açúcar, mas com arrendamento na usina, e eles tinham criação de frangos. Começaram naquela época ali os aviários, para a criação de frango de abate. E aí deu muito certo a nossa vontade, então, de trabalhar com cana-de-açúcar, operar dentro da propriedade, fazer essa sucessão familiar ali, por conta dessas oportunidades. E a gente começou nesse processo, André, a ver todos os resíduos que eram gerados dentro da produção. Em 2017, a gente lança a nossa marca, que é a Espinagro, que é a nossa empresa agrícola, né, o produtor rural, então a empresa focada em produção da lavoura. E a gente tenta usar absolutamente tudo, otimizar o que a gente tinha lá, da palha, a cama de frango, que eram resíduos dos aviários, para a nossa adubação. Na faculdade, eu vim de uma especialização, né, a minha área de defesa, inclusive da tese final, foi de manejo integrado de pragas. Então, eu já era, assim, grande admiradora da migração, né, bem feita, do manejo químico para o biológico. Então, apesar de em 2017 a gente ter começado ainda com o uso de alguns produtos, né, defensivos, enfim, sintéticos, químicos, foi bem natural que ainda nesse ano, até 2018, a gente migrasse para Que 100% do legal. orgânico. É muito, muito bacana. Muito bacana. E essas pecinhas foram sendo encaixadas, assim, foram sendo construídas, até que, finalmente, em 2020, nós conseguimos dar destino a um grande resíduo nosso, que era uma preocupação que a gente tinha lá na fazenda. Apesar de até então ele ser destinado para o gado, né, que a gente criava lá, eram poucas cabeças. Os toletinhos que são gerados na produção das mudas, que a gente usa só a gema, até então eram ensilados, a gente pensou, e aí isso foi mérito totalmente do Rodrigo, que ele me desafiou. Ele falou lá, nós vamos fazer cachaça. E eu falava, meu Deus do céu, já estamos fazendo tanta coisa assim, né, Mexendo que com tanta não estava no coisa. nosso plano inicial de negócio e tal. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. E aí fomos atrás de professores, a professora Márcia Muton, Miguel Muton, a Valdirene Neves, que nós contratamos ela, uma grande conhecedora aí do processo de produção de bebidas, ela é mineira, né, de Belo Horizonte. Então a gente foi aproveitando esse know-how dessas pessoas que estavam conosco ali para desenvolver uma fábrica, né, uma destilaria dentro da mesma área, ao lado, assim, da nossa área de cultivo, e a gente conseguiu integrar toda essa produção. Então, a sustentabilidade, ela foi pensada, por exemplo, inicialmente, em captar água da chuva por conta da gente ter muito telhado lá na produção, em utilizar a palha, né, para outros fins, por exemplo, de manutenção, baixa manutenção do mato na lavoura, a cama de frango para adubação e redução da compra de químicos. E aí isso foi tomando força, foi crescendo até que a gente pensou, então, nesse grande uso do resíduo aí do tolete para obter o caldo, fermentá-lo, destilá-lo e virar cachaça. Olha só. E aí essa roda foi funcionando, né? As engrenagens foram se encaixando e saiu aí o produto, né? Os produtos que a gente tem hoje, então, a muda pré-brotada, a cachaça, com essa raiz de sustentabilidade, vamos falar. Eu acho que hoje é importante, Andréa, falar que é muito difícil, independente da área que a gente atue, né? Seja indústria, seja campo, que nós nos demos qualquer oportunidade de descarte. Sim. Não tem mais espaço para esse luxo que é jogar fora qualquer coisa. Então, eu acho que se não fundamental, assim, é sine qua non, né? Nós temos que usar tudo que, no nosso caso, ali a natureza provê para tentar transformá-lo em produto, em renda, em empregabilidade, em ter oportunidade para outras pessoas. E isso vai nos dando desafios, né, dia a dia. Agora mesmo a gente falava sobre os selos, as ODS,
E cada um dos pilares ali dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, nos fomentam a pensar coisas diferentes. E aí a sustentabilidade vai sendo construída. E é muito legal porque isso é uma responsabilidade social muito grande, né, Laura? E o quanto que vocês conseguem trazer essa realidade, mostrando o impacto que isso tem na sociedade. E aí, aproveitando a pergunta, o que seria a Espinagro? Perfeito. A Espinagro é a nossa primeira empresa, então, voltada para a parte agrícola. É com ela que nós nos baseamos desde o preparo do solo, então trabalhamos com agricultura regenerativa, temos toda uma recuperação ano a ano, a gente faz análises desse solo para mostrar que esse solo tem sido recomposto, né, ao invés de destruído. Nós nos precavemos em usar 100% dos nossos resíduos para a produção do nosso biocomposto, que volta como adubo orgânico para o canavial. E a Espinagro nada mais é do que essa parte agrícola de produção que transforma o como, né, a gema da cana-de-açúcar em mudas Que pré-brotadas. E foi ela a mãe de todo esse processo da cachaça, porque é esse resíduo, né, o tolete entre um nó e outro, que espremido, dá o caldo, daí fermentado e destilado vira nossa cachaça. E aí sim, essa parte industrial é feita pela Espinalco. Então, por isso a diferença entre o produtor rural, Espinagro, e a indústria Espinalco. bacana, muito bom, muito bom. E eu ia até perguntar, né, como Aham. nasceu a ideia de criar a Sozé, né? Perfeito. Hum. A Suzé, de novo, né? A gente entra nessa corrente de aceitações, assim, coisas que nos foram propostas até pelo desafio diário lá da produção. E a gente foi aceitando. Rodrigo e eu tentamos, né, nos precaver cada vez mais no sentido assim de ter robustez, ter conhecimento para poder fazer uma coisa. Não é da nossa família, nós não tivemos. Isso seria uma outra pergunta. Até desculpa Não, cortar. mas é até bom. Nós Você não já... tivemos histórico assim de produtor de cachaça, nem do meu lado, nem do dele. A nós, na verdade, até falávamos por ignorância, por desconhecimento, com pouca sapiência sobre a cachaça. A gente falava mal, denegria mesmo. Sim. Porque o que a gente tinha provado até então tinha sido na época da faculdade, coisas assim mais industriais. E a gente não tinha todo esse apelo sensorial que a cachaça nos dá. Não tínhamos também a questão da diferença da produção do alambique, por exemplo, para a indústria, da questão, né, de todo o enobrecimento que a cachaça consegue promover no drink, que ele é feito, que ele faz, por exemplo, a caipirinha. E mais do que isso, eu acho que a gente não tinha a dimensão, da importância da cachaça ser um produto totalmente brasileiro Exato. e da força, da representatividade que isso tem fora daqui do nosso país. Sim. Nós, enquanto brasileiros, a gente se subestima muito, né? Começa por nós mesmos, essa síndrome que a gente fala do vira-lata, É. daqui é sempre no jeitinho, é mais ou menos. Não, a gente tem que enaltecer todo o comprometimento que os produtores de cachaça têm, né? Desde 500 anos atrás, mas eu falo até hoje, como eles têm evoluído na questão da qualidade, da limpeza, da padronização, os mercados que a gente já acendeu, né? Fora Sim. daqui, o reconhecimento que a cachaça tem. Então, a Suzé nasce dessa vontade, obviamente, de perpetuar, né, o uso de todas essas matérias-primas para que não haja uma quebra no ciclo sustentável, mas que a gente também consiga levar para fora, e por isso a gente escolheu as cores, o verde, o amarelo e o azul, inclusive no sleeve, que a gente pode rompê-lo e retampar, mantendo as cores da bandeira no mundo, né? Ela foi pensada primeiro para ser uma oportunidade de produção, então, sustentável, né, para fazer girar esse ciclo. E quando ela foi bem apreciada, assim, os degustadores eh, a tabularam como uma ótima bebida, né, uma bebida premium, nós começamos a pensar em mercado de exportação, até por sugestão da degustadora, e ela falou: "Faz todo sentido o fit que vocês têm, né, dessa pegada sustentável do Brasil, comunicar lá fora isso". E aí os selos que foram adquiridos, André, acho que nos deram essa certeza de que, temos corpo suficiente para mirar nos mercados de exportação. Que legal. Então, assim, nasce a Sozé, desse nome super brasileiro, Exatamente. pois aí americanizado com sustainable, tal, para comunicar isso nos mercados de exportação. Assim, coroa, então, a nossa ideia da produção da cachaça sustentável
brasileira, né, como toda cachaça, mas sendo comercializada lá fora. E olha, eu posso atestar, quando eu conheci a Laura na AgriShow, né, eu não, pensar em tomar cachaça Uhum. alguma vez na vida eu afoguei e nunca mais eu quis saber. Mas, Bem isso. né, ela, me colocou ali uma degustação e eu não afoguei, eu falei isso para ela, eu falei: "Laura, ó, nunca imaginei na vida tomar uma cachaça e não afogar", né, porque realmente a gente vê que essa questão do sabor, do sensorial é algo muito realmente, feita na cachaça Sosé. Quando você fala, né, dos degustadores, eu atesto aqui com chave de ouro que realmente é dessa forma que ela está falando, porque vale a pena. Que bom, que bom. Eh o que motivou, Laura, a empreender em um setor tão tradicional? Bom, aí vem outra bagagem, assim, outro grande um container, na verdade, de desafios que a gente assumiu puxar. Hã, de fato, o setor produtivo da cachaça é muito tradicional no Brasil, né. Então, como você comentou lá que eu cheguei à câmara setorial, os desafios eram, primeiro, a comunicação, porque são pessoas que fazem isso há muitos anos, há muitas gerações, né, há décadas. A gente tem famílias que estão na oitava, sexta, a geração já que toca, e nós que tínhamos absolutamente nenhum, contato com isso. Salvo uma matéria ou outra na faculdade, que é muito mais teórica, enfim, mas, nós nos, baseamos então na parte técnica dos professores que nos ajudaram, né, a chegar até aqui, mas também nós nos envolvemos muito com a história da cachaça. Então coisas que eu acho fantástica a dividir aqui com vocês. O mapa da cachaça, do Felipe Januzzi, que traz, assim, uma carga sensacional sobre toda a parte das madeiras, como que as destilarias hoje no Brasil ainda estão presentes, os alambiques, desde muito antigos. O Milton Lima, que tem livros sensacionais, né, sobre os rótulos, para a própria região ali de Pirassununga, que é a região dele com muita tradição em produção de cachaça. E o Jairo Martins, que eu tenho um carinho super especial. Ele é um engenheiro, assim, não dá nem para falar, super bem formado, ele é um mestre, Um assim. mestre. É. E ele viajou o mundo a trabalho, morou em outros países, né, por conta da engenharia, trabalhou com comunicação, e tal. E sempre que ele esteve fora, em outros países, ele até divide isso com a gente, às vezes parecia uma responsabilidade de falar bem dessa bebida do país, porque as pessoas desconheciam muito lá. Então, para mim, ele é um grande comunicador da cachaça, Claro. um influencer, quando isso nem era Sim, nem era citado, falado, né. exato. Mas porque ele fazia isso, ele recebia e promovia degustações da cachaça dele para os amigos, enfim. E hoje, quando ele já está aí com a família toda formada, né, ele já está aposentado, enfim, ele, se jogou no mercado de falar bem, de divulgar, de contar a história que é tão brasileira, então dessa nossa destilado, né, desse nosso produto, que é a cachaça. E a gente teve a grata gentileza, assim, do universo, né, de estar com eles em algumas missões, não só aqui, mas em outros países, então Argentina, Uruguai, por exemplo, a gente fica de boca aberta cada vez que escuta ele falar sobre isso e como ele contagia, né, o público consumidor, o bartender, a pessoa que vai usar a cachaça ali para fazer um bom coquetel, como a gente tem uma oportunidade infinita do uso dessa cachaça, né, para Exato. promoção de drinks, para releituras. E aí a gente começa a sair então desse mercado mais histórico, né, do Bruno, então do Milton, do Januzzi e do Jairo, e aí a gente começa a falar, por exemplo, do Pasquini, da Lê Nobauer, que está lá na Áustria. O Bruno Pasquini está aqui em São Paulo, mas ele faz releituras, assim, maravilhosas também com cachaça. A Lê que está lá na Áustria e faz, assim, brilhantemente nessa comunicação do mercado de cachaça, nesse mercado europeu. E a gente foi descobrindo tudo isso. Um universo, né, É um Laura. universo, até que você se dê a oportunidade de abrir a cabeça, né, de estar, como que eu vou falar, assim, disposto a aprender tudo isso, porque realmente é uma grande lição todo dia. Você só se foca nos desafios. Então, entrar nesse mercado muito tradicional foi desafiador? Claro que foi. A gente rompeu barreiras, inclusive a começar pela comunicação Eu mesmo. imagino.
Porque são produtores que vêm de uma bagagem que a gente não tinha. Claro. E aí nós tentamos mergulhar fundo com esses grandes conhecedores que vêm trazendo uma parte de casamento da tradição e da inovação muito bacana, sabe? Para a gente comunicar bem essa bebida nossa lá fora. Isso eu acho que foi fundamental para nos ajudar a viver, a passar pelos desafios, né? Não só Sim. enfrentá-los, mas assim, a superá-los, sabe? Então, é muito desafiador, ainda é. Tem coisas que a gente, até por ter essa pegada sustentável, talvez mais atual, de inovação, que eu ainda vejo como tem que acontecer, é mínima, mas para alguns ainda é uma barreira, e foi assim que a gente conseguiu, conversando os dois idiomas, vamos falar Sim, da tradição, né, claro. para falar a mesma língua deles, mas também para colocar um pouco de inovação e aí melhorias, é, a cada lote, a cada safra que a gente passa lá dentro. Que legal. Laura, eu vou até pegar o gancho aí da sua fala, que é exatamente isso, né? Como vocês da Cachaça Souzé equilibram essa questão da tradição com a inovação? Perfeito. Bom, Andréia, de novo, a gente volta para aquelas graças, né, que nos são, assim, nos surgem como oportunidade, a gente abraça todos os dias. Mas o que eu acho que é mais bacana de casar talvez a tradição, né, e equilibrá-la com essas inovações, é que a gente não perdeu a essência da cachaça. Então a gente trabalha Perfeito. com a produção da cachaça de alambique, 100% destilada, então em destiladores de cobre, né, cabeça, corpo todo de cobre. E a nossa cachaça, o envase dela é 100% coração do processo da destilação. Então a gente corta a cabeça e cauda, né, que são 2 frações, Aham. a primeira e a última, e ficamos com a fração intermediária, que é o coração, por isso que você gostou lá na prova. A gente É. até fica muito feliz. Tudo isso é graças à Roberta, né, nossa mestra lambiqueira. A Beta é demais. E essa questão do coração, então, traz a parte mais, ah, de maior qualidade da bebida. Isso Que tem muito a legal. ver com a tradição da produção. Essa é a perfeita, né, a correta, a produção da cachaça, então, de alambique. E aí, eu dar um exemplo, por exemplo, de inovação, é que, em partes, se fôssemos pensar só no uso do coração, a gente estaria assumindo que cabeça e caldo são descartáveis. Aham. Uma grande inovação que a gente traz, por exemplo, para a nossa produção é a redestilação, não mais nos alambiques, mas daí sim em coluna da cabeça dessa calda, e a gente obtém o etanol, por exemplo, que não Que é le comercializado, a gente não faz a venda dele, Aham. mas eu faço a minha frota leve ali da fazenda girar. Então a Kombi, eventualmente um carro nosso flex, uma moto, alguma coisa que vai operar ali dentro. A gente ainda não conseguiu tratores, infelizmente, né? Mas alguma frota mais leve ali que opera dentro da fazenda, a gente abastece ele, então somos autossuficientes na produção do nosso etanol. Que show. E em algum momento ele seria descartado, né? Sim. Hoje existem vários que fazem, por exemplo, álcool gel, ou dão outras funções, a própria limpeza do recinto ali, do ambiente com esse álcool. Então, é uma infinidade enorme, mas eu acho que esse é um grande exemplo de que dá para a gente manter a tradição na produção do produto de Que é qualidade, a essência. perfeito, mas trazê-lo para essa conversa hoje que é tão necessária, que é como não gerar absolutamente nenhum resíduo a ser descartado, como transformar em produto tudo isso. Essa autorresponsabilidade, né, Laura? Perfeito. E como inovar do ponto de vista não só de ter produtos diferentes ou novos ali, mas de fazer tudo ser muito funcional. Então, um outro exemplo, como a gente trabalha com safra, a gente passa por alguns momentos onde a gente tem ócio na produção, né, dos Sim. funcionários. E a gente não pode nem se dar ao luxo de novo de descartar, ah, trabalhar com safristas, por exemplo. Eu vou deixá-los sem trabalho agora e quando tiver a safra a gente recomeça. Então a gente tem trabalho o ano todo, ainda que não seja na safra, a gente foca então na manutenção do canavial, na Maravilha. capina, e aí a gente consegue ter 100% desses funcionários CLT operando ali, gerando uma renda constante dentro do nosso município, da região, enfim, e levando, obviamente, essa questão da sustentabilidade para dentro das suas casas. Perfeito, Laura. Esse talvez seja o maior exemplo nosso da tradição com a inovação. Você quer ver? Tem uma frase, toda vez a gente fala isso, mas ela é basicamente um desenho assim do que a gente pensa.
Meu avô, nossos avós usavam a frase que do boi a gente usa até o berro, né? Aham, Porque daí faz berrante, chama boiada, enfim, é uma brincadeira, mas ela é muito verdade. muito bom. Usa-se o couro, a gordura, a carne, o berro, a tutano, ossos, enfim. Imagina se a gente falasse assim, não, agora eu só preciso da carne. Quer dizer, eu crio o boi inteiro, abate só para a extração da carne. Olha quanto do processo a gente deixa para trás. Desperdício, né, Lu? Desperdiça. Por que que na cana-de-açúcar eu ainda me dou o direito, né? Ou me daria o direito de desperdiçar qualquer coisa? Então, se no boi a gente usa até o berro, né? Na cana a gente usa assim, até a vinhaça, que é para nutrição, Sim, o bagaço para fazer o nosso composto, né? Ele como inerte lá dentro do composto orgânico, a palha que também vai virar decomposta ali, uma proteção para o solo. Então, tudo isso tem que estar muito harmônico, tem que conversar muito dentro do processo. E aí, de novo, eu acho que também a manutenção da tradição, da produção da boa bebida brasileira, né, da cachaça de sim, alambique, mas com esses inputs aí, de trazer, de usar 100%, de ser eficiente, de ter boas contratações, melhoria nas condições de trabalho, porque eu acho que são coisas que vão nos levar daqui para um patamar diferente, não só da bebida, mas também de quem está trabalhando conosco lá no campo, com sabe? certeza. E eu vejo esse cuidado, Laura, né, que vocês têm, e eu fico muito feliz. Parabenizo você por isso, né? Obrigada. Por essa essência, que eu falo que isso é essência, né, do ser humano, de ver esse lado, né, de poder dar condição melhor para quem está ali no campo. Isso é muito importante, Ah, né? é. E eu falo que, ah, André, é como se a gente trabalhasse, obviamente, a responsabilidade social é basicamente isso, mas é uma engrenagem que, de novo, volta a funcionar bem, ah, bem articulada. Se as pessoas que estão conosco se sentem valorizadas, felizes, né, gostam de estar lá, pensam duas vezes para Com sair, certeza. por que que a gente não vai promover um lugar melhor, né? Por que que a gente não vai fazer com que tenhamos todos no final do ano, lá no final do dia, que seja, um aprendizado, voltar para casa melhor do que viemos. Então, eu acho que isso também faz parte de qualquer colaborador, obviamente, está ali de corpo e alma, né, ligado com o processo, mas da nossa parte de empreendedor, de contratar, né, de contratar, de empregar, conseguir ter essa visão do ponto de vista do funcionário. Será que ele está interessado no que ele está fazendo? Faz sentido a gente ter um jogral de funções? Ou como a gente faz para que ele não passe esse ócio, né, preocupado, por exemplo, como é que vai fazer com as contas de casa, e aí contratando e descontratando. Então, eu acho que essa cadência toda torna o processo mais fluido. As pessoas querem estar lá, por isso entregam trabalhos melhores. E por entregarem trabalhos melhores, nós conseguimos fazer Tudo toda a girar, cadeia girar melhor, exato. com certeza. Isso também foi bem, foi um desafio, assim, enorme, né, a gente fazer essas peças todas se encaixarem, mas é muito bacana, muito gostoso. É bom saber, porque até eu conversei, tive a oportunidade de conversar aqui com o Ângelo Otávio, e ele fala muito Ah. da questão da liderança por amor, né? Que envolve Sim, exatamente tudo isso, né, é Laura? isso. Né? É assim, e é interessante quando isso acontece com o líder, né? Quem está ali na cabeça do negócio, né? E poder ter essa visão. E eu falei para o Ângelo, nossa, eu fico tão feliz de saber que hoje, né, a liderança, ela está preocupada com isso. Sim, E você vê que dá uma diferença, né, em todo o resultado da empresa, porque aí você como líder, você está impactando não só o teu funcionário, como você falou, mas imagina tudo que ele leva para a família, né, exato, a partir de um ambiente saudável. é Isso é isso. muito bom. Não, e uma coisa que nos impressiona é o poder colaborativo, assim, né, como uma cadeia obviamente, que a gente sempre fala a cesta com maçã podre, a gente sempre tenta Sim, ter é. esses exemplos, mas o contrário também é muito verdadeiro. Quando você tem uma pessoa muito motivada ou que está conhecendo aquilo que ela está fazendo, ela traz pessoas para perto, ela traz a importância daquela função específica ou do negócio como um todo, para que outros se sintam também engajados. Exato. E aí o poder do engajamento é assim, é É fantástico. extraordinário, né? É extraordinário. A gente consegue sair desse cubículo nosso, mas a minha função é só essa e tal. E eles começam a ver, Pensar fora da caixa, né, Laura? exato, e começa a ver a estrutura como um grande impacto, Sim. né? Não só no cenário ali local, enfim, na sua vida, na sua família e tal, mas como isso transcende, sai ali da fazenda.
Nós recebemos essa semana, Andréia, cerca de 210 crianças em 6 períodos diferentes, na semana Que passada, na legal. verdade, dentro da fazenda. E foi por conta de um festival que a Natália Vieira, maravilhosa, é uma super amiga lá de Batatais, ela concebeu, pensou nisso já há 2 anos, me convidou e eu, assim, orgulhosamente, né, aceitei. E esse ano a gente conseguiu colocar como premiação para os primeiro, segundo e terceiro lugares da parte da manhã e tarde, para que pudessem visitar as instalações e ver na prática essa questão da sustentabilidade e tal. E aí você vê crianças ali de 7, 8, 9 anos vendo que é possível, que funciona. Crianças que nunca tinham visto, às vezes, uma cana em pé, ou um boi no pasto, um peixe no lago, sabe, na represa. Vem tudo isso acontecer e como uma coisa alimenta a outra, sabe? Como tudo isso tem que fazer sentido. A gente recebeu alguns feedbacks de professores e pais também, que as crianças chegavam lá loucas para fazer isso em casa. Então, pai, por que a gente já não aproveita esse pedacinho aqui? Olha, dava para ter Olha uma que horta, legal. dá para a gente fazer nossa compostagem com o que a gente gera de lixo orgânico aqui. Que Então, bacana. casar essa oportunidade da escola, né, que já vem com essa Sim, educação, e a gente mostrar que na prática isso faz muito sentido, tem muito valor. Eu acho que essa formação também chega naquele nível que a gente falou de transcender os com portões e as certeza. porteiras da fazenda, sabe? Mostrar que é muito possível, que é totalmente factível, que ainda que moramos na cidade, mas que a gente saiba de onde vem nosso alimento, como ele é feito, o cuidado, né? Quantas pessoas estão por trás de tudo aquilo ali. Valorizar, né, Laura? Valorizar. É isso, André. Eu fico muito feliz realmente de conseguir abrir as porteiras, seja falando com você aqui, seja recebendo pessoal lá, porque nos enche o coração de orgulho, sabe? Mostrar o quão verde realmente somos, sem qualquer lavagem e tal, com os Sim. pontos que a gente tem de melhoria também, que tem que ser expostos, mas com tudo que a gente conseguiu até agora enquanto inovação, né, nesse tipo de produção. Nossa, muito bom. Ah, que legal. Ai, Eu- muito bom. Gente, eu fico tão feliz, porque eu falo que o Os Podcast, ele nasce com essa ideia, né, da gente poder compartilhar as boas informações, né? E aí a gente poder receber isso e poder trazer, né, essa informação. E eu sempre falo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Olha tudo que a gente tem, né, em uma conversa aqui, quantos insights. E mais ainda, essa questão da responsabilidade em a gente compartilhar essa informação, né? Então, faz toda a diferença que você possa curtir a página, compartilhar e comentar, porque é sobre isso, né? A vida é sobre a gente Essas trocas. compartilhar essas trocas, É né? fácil. E Laura, qual foi o maior desafio eh, para conquistar os selos internacionais? Bom, foram alguns, mas assim, pinceladas, né? O primeiro selo que nós conquistamos é da maior mesa de negociação, da maior trader, assim, de açúcar e álcool no mundo. Ela tem uma sede britânica. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ser comparado a grandes produtores de açúcar e etanol. E éramos uma escala muito pequenininha de produção. Até então, a gente produzia mudas pré-brotadas e estávamos gerando resíduo que futuramente depois viria a se tornar cachaça. Então, a primeira coisa era conseguir ascender aos padrões que eram cobrados de grandes produtores, né? Nós fomos os primeiros smallholders, né, que eles chamam Aham. dentro do selo aqui no Brasil. E para você ter uma ideia, André, a cobrança, ela é exatamente, deveria ser proporcional, mas ela é exatamente a mesma que um produtor de milhões de toneladas, chegam a bilhões, por exemplo, de entrega de açúcar lá, o litro de etanol, recaía sobre eles, né, recaía sobre nós, pequenos produtores. E aí, então, entender tudo isso que era cobrado ali dentro, obviamente, foi um grande desafio de ser vencido. Mas vencemos, obviamente, a gente foi adequando algumas das operações nossas para que elas fossem mais funcionais. Isso nos deu ainda mais gás para que a gente tornasse tudo lá dentro produto vendável, porque a gente precisava ter essa captação para justificar todos os investimentos, obviamente, que eram feitos lá dentro da fazenda, né? Sim. Então, de novo, a gente volta naquele ponto que não dava para ter o luxo de descartar absolutamente nada, né? Então, foi sim um grande desafio, mas novamente, foi uma grande oportunidade de crescimento. Para os outros selos, essa evolução, então, do primeiro, assim, foi bem, bem fantástica.
Aí passando rapidamente por um que é validado pela ONU, ah, as 17 ODS, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cada um deles nos fez ver com olhos que eu falo que todo mundo tinha que abrir, sabe? Que legal, Que a Natan. gente fala, não, mas eu não sou sustentável, para mim é muito difícil começar. E a gente esquece de olhar o quanto a gente já faz. Sim, Então, assim, nos deu uma oportunidade de autoconhecimento tão bacana, porque a gente fala, gente, olha, nós pensamos em captar água da chuva aqui em grandes telhados, o Rodrigo sempre teve essa preocupação lá, até pela preservação das minas. O Sozé, que é quem a gente homenageia com o nome da cachaça, era o avô dele, que há 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, começou o contrato na usina, onde a gente até hoje ainda opera lá com contrato de arrendamento, e ele tinha uma preocupação enorme em não perder as minas da fazenda. olha Então, olha que como legal. isso chegou bem para o meu marido, né? Foi Com transferido. certeza. Então, a captação da água, que era uma coisa pra gente tão assim, inerte, tinha, por que não captar, né? Por que continuar extraindo e tal? Nos deu a oportunidade de passar por 2 secas muito severas, por exemplo, de 2021, com água suficiente para a gente não ter danos na plantação. Que bacana. Ao contrário, a gente tem as grandes caixas d'água lá, inclusive por conta do atendimento da Granja, né, da captação dessa água nossa de fonte pluvial, e a gente tem bons índices de chuva ali, que mesmo nos anos mais secos, nos deram a oportunidade até de ajudar. Às vezes, olha, pessoal, vai ter um combate ao incêndio, usina, tá liberado, vocês virem aqui abastecer na caixa, sabe? Sim, Para ter um fluxo rápido olha de que atendimento aos vizinhos. Então, isso eu acho que foram coisas que foram nos abrindo os olhos. e como faz diferença, né, Laura? Uma grande diferença. É um desafio gigantesco conseguir um selo desse? É. Mas ele dá tantas outras oportunidades, tanta capacidade de enxergar o que você já faz ou o que você consegue fazer melhor, que eu falo que é uma balança extremamente equilibrada, né? Ao mesmo tempo que custa, Sim, vale. É isso, é exatamente isso. Tem uma frase, né, que eu acho maravilhosa de uma santa que ela fala exatamente isso. É justo que o que muito lhe valha, muito lhe custe. Então é exatamente isso. Custa ter? Pô, custo. custa. Custa manter? Custa. Mas quando você começa a colher os louros, né, desse trabalho, ah, É tudo se infinito, né? justifica. Exato. E aí outros selos, por exemplo, que vale a pena a gente contar, ah, nós conseguimos alguns que inclusive falam sobre comércio justo fora dos mercados conhecidos, padrões, enfim, onde se barganha, né, se negocia muito pelo preço. Então você começa a acender classes de negociação um pouco superiores. Isso também é muito bacana, porque mostra que você tem justas contratações, a manutenção da capacidade do emprego, da empregabilidade do funcionário, da capacitação dele, o apoio ali às comunidades locais. A gente tem hoje, por exemplo, uma, uma, uma capa de garrafa presenteável que a Pamela também, Pamela Veiga lá de Batatais, uma querida, faz pra gente com upcycling de banners doados pelo nosso parceiro de mídia, Que que é o legal. Gino, lá de Batatais, todos de uma cidade pequena. Sim, E olha a oportunidade que a gente tem de fazer um descarte, vamos falar assim, correto do material que seria resíduo lá pro produtor de mídia sim. visual. A função dela de costureira, que eu acho bacanérrima, sempre gostei muito, mas ela faz assim com primor, sabe? Pensou com a gente, comigo, com a Camila, uma grande amiga minha, como é que desde o design inicial a gente conseguiria conceber uma coisa que fosse prática, funcional e, obviamente, que unisse essa questão da sustentabilidade, né, com uma vida longa para outros tipos de produto que seriam descartados, no caso o banner, e a gente presenteia com isso. Então eu falo, a gente não vai atrás de comprar mais coisa que vai gerar mais resíduo e tal, não, a gente faz esse upcycling, sabe, consegue dar giro nisso daí. E algumas certificações são exatamente sobre isso, sobre como você consegue recolocar uma coisa talvez Que inútil já em um estava processo. inutilizada. Exato, mas totalmente funcional, útil para outros processos. Então, assim, esses desafios de pensar, como você falou, fora da caixa, de ser inovador, talvez assim, mas de pensar um pouco distante, né, do seu umbigo, assim, de só, mas eu não gero plástico, eu não tenho isso, por que que eu vou me preocupar com banner? Então, porque no fim, o mundo é o mesmo, né? Isso aí. A nossa garagem, o nosso vizinho, a nossa a cultura, a lavoura, o bairro do lado, é tudo que a gente vai ter para a próxima geração, para as outras gerações. Então a gente precisa sim pensar em toda essa cadeia. E, obviamente, fazer isso de uma maneira prática, né? Sim, Que dá para
para ter tipo um siga aqui, assim, um passo a passo, mostrar como é possível chegar lá, eu acho que é muito bacana, sabe? É muito válido, muito desafiador também, mas muito, muito legal depois de contar. É, sim. E Laura, você falou em um ponto que é bem interessante, porque quando você diz, né, que as meninas chegaram em um bom estado pelo Sosé, que lá atrás já tinha essa preocupação e chega para o teu esposo, para vocês hoje, né, que tem aí a propriedade, de forma, como que eu falo assim, de forma conservada, Perfeito. não é? Então a gente olha e fala, gente, e eu falo muito isso para os meus filhos, a gente tem autorresponsabilidade dentro de casa, com os nossos, né, resíduos, e isso é muito importante. Sim. E quando você fala aqui desse trabalho com as crianças que chegaram em casa mostrando aos pais, olha, eu não sei se você já parou para pensar, né, na dimensão que vocês vêm contribuindo, Que bacana. né? E isso é fantástico. Olha, André, eu confesso pra você que eu já me peguei em alguns momentos assim, até extasiada. Falei, gente, o que a gente fez? É assim, a gente fica dentro de tanto problema todo dia para ser resolvido, a urgência, né, Sim, dá lugar à importância, que a gente esquece às vezes de enxergar exatamente isso. Pô, quão importante é o que eu tô fazendo? Eu sei tudo que é urgente ali, tudo apagar fogo, correr atrás disso, aham. daquilo. Mas qual que é a importância disso tudo? Em alguns momentos eu já me peguei nesse êxtase de falar, gente, é muito legal, assim, são muitas vidas, porque eu fui influenciada por Com muitas vidas que certeza. fizeram isso antes da gente. Então, o exemplo do José é exatamente isso. Ele não sabia falar sustentabilidade. Eu acredito que lá de onde ele tá até rindo agora, porque todo mundo brinca que ele falava muito enrolado, muito rápido e tal. Mas sustentabilidade não era uma palavra que lhe era cobrada todo dia. Exato. Ninguém batia para ele, oferecia um selo, perguntava se ele tinha uma certificação ou não. Só que ele tinha isso com ele, que os filhos viveriam daquela terra, né? Eventualmente nos netos, os bisnetos. Então, em algum momento, essa autorresponsabilidade dele era intrínseca ali do Com produtor rural. certeza. E a gente vê isso hoje, o produtor rural acorda todo dia, tendo que convencer alguém de que ele pensa no meio ambiente, porque aquilo é a casa, é o negócio dele, né? Ele sabe exatamente quanto vale, né, Laura? Exatamente, exato. E aí, isso ter feito chegar até o Rodrigo, assim, de uma maneira tão natural, eu acho que é realmente só o ciclo da vida normal ali de um produtor rural. A gente conseguir transmitir isso para outros fatores, para outros setores, para o setor social, para a contratação, para a manutenção, dentro lá da fazenda, às vezes ainda me assusta por um lado bom, falando, nossa, a gente não tinha noção, né? Como que a Sim, gente. Porque não foi assim um planejamento, de novo, foram essas pequenas graças que nos foram cedidas aí pelo, né, enfim, por Deus, e a gente foi abraçando e fazendo. isso. Então, sim, vira e mexe eu me pego assim É. assustada, eu falo, nossa, que legal, que Laura, bacana. eu fico tão empolgada aqui ouvindo. Eu imagino assim, você que está vivenciando todo esse processo, né? Ah, é muito gostoso. E uma das coisas que me deixou muito feliz, né, quando eu fiz o convite, foi exatamente sobre isso, porque eu falei, gente, é a camisa, né, que eles estão comercializando. Eles pensaram no algodão, de trazer um produtor da região. Então, assim, todo esse envolvimento que acaba, como você falou, é uma cidade pequena, aonde você acaba envolvendo tanta gente, né, que o projeto se torna muito mais grandioso, É, né? é uma robustez, assim, quase impensável. Você comentou essa Claro. camiseta? A Roberta, nós moramos juntas em Jabuticabal, ela fez Aham. veterinária e tal. E, de novo, migrou para uma área totalmente paralela, assim, mas muito bacana, que é a produção sustentável da camisaria, Aham. ela, chama Terra Tupi. Então, a Beta desenvolve as nossas camisas que têm um propósito. Tem a questão do algodão, tem a sustentabilidade. Poxa, eu não sou produtora de algodão, né? Eu jamais, talvez, conseguiria conciliar ali uma grande área que desse o suficiente para fazer. Mas como é bom a gente ter essas pessoas ao nosso lado, trabalhando com o que elas sabem fazer, e nos proporcionando outros produtos que falam a mesma língua. Então, sim, é muito sobre isso, É. né? Como é que a gente vai impactando uma Nossa, muito onda? bom, é muito bom. É uma pedrinha que cai ali e vai gerando uma onda gigantesca. Isso é muito legal. E é sobre conexão, né, Laura? Sim. Porque imagina, você foi pensando, né, e tendo, eu falo assim, Deus, ele mostra, né? A gente, né, Mostra. tá A tudo gente acha que tá pronto, vendo nada ali, mas tá tudo. exatamente. E aí você foi juntando ali, né, o trabalho
daquele pessoal que está ali na região, isso é uma valorização muito grande, né? Muito. E cria um impacto muito grande para a cidade, né? Sabe o que eu acho, André? Que às vezes a gente, em algum momento, quando a gente volta, né, de novo com aquela permissividade de ser tudo muito descartável, mas estourou a botina, a gente entra lá, compra uma nova, chega amanhã, ou chega full, enfim. A gente esqueceu de tudo que tá por trás, né? Da cura do couro, de novo, Sim, volta na questão do. Então, assim, em algum momento a gente entrou numa roda tão corrida que a gente parou de escutar as coisas que estavam dando certo e tentamos reinventar a roda. E não tem a ver com isso, na verdade. A gente tem que pegar o melhor dos dois mundos, né? Desses processos, de novo, que você me desafiou a falar sobre o tradicional versus inovação. O que tradicionalmente já é muito bem feito? perfeito. Por que a gente parou de escutar essas vozes que nos antecederam em algum momento, né? Por que a gente se vangloriou de uma coisa que fala, não, agora eu faço diferente, eu faço assim, eu faço high-tech, eu faço... E a gente esqueceu que o bom, o bem feito, já tem muitos anos de Já história. existia, exato. Essa questão da captura da água era assim, por que não? Se já era pensado isso há tantos anos, há décadas atrás pelo avô, né, especificamente do Rodrigo no caso. Mas por que não a gente trabalhar com solo regenerativo, onde a gente sabe que ano a ano, ao invés da gente só recompor o que eles traem, a gente fomentar a melhoria deles. Isso aqui vai ficar para os nossos filhos. Exatamente. Eles vão receber absolutamente aquilo que a gente deixar para eles daqui para frente. Sim, Tem essas escolinhas lá, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de levar meu filho e meu sobrinho, que são novos, mas que já tem um discernimento bacana. E pra você ver que gracinha, as crianças bem maiores que eles falavam: esse é o tipo de lixo, assim, né, mamãe? Eles têm que reciclar. Então, vê o meu filho e meu sobrinho que vão ficar com aquilo. tendo essa consciência. Conseguindo falar isso para crianças, eu falei, gente, pronto, já valeu a pena, sabe? Tem desafio? Tem, mas já deu tudo pago. Porque acho que a sementinha já tá plantada. E foi sobre isso. lindo, foi, nossa, eu falo, não é romantizar os Não. problemas, eles acontecem todos os dias. Eu vim pra cá tentando resolver alguns dos problemas que a gente encara diariamente. Mas, de novo, deito pensando que grande parte deles está sendo resolvido por isso, pelo Isso que a é gente está ótimo. deixando, sabe? Sim, Pelo impacto que a gente, sem querer mesmo, eu falo, não é, hoje eu vou impactar uma cadeia de tantas pessoas, uma cidade assim. Não, isso vai sendo naturalmente construído. Então, eu acho que sim, a gente tem deixado uma pegada assim, que nos honra muito, que nos dá muito orgulho. com certeza, viu, Laura? Porque, assim, eu já tinha feito o convite e depois eu recebi, né, assim, a indicação, olha, chama a Laura, o trabalho da Laura. Então, vocês estão impactando de forma muito bem positiva. Ficamos felizes. E, Laura, qual o propósito que move a Cachaça Sozé, além do produto em si? Tá. Né? É, Complementando tudo isso que Eu você já acho, veio eu acho que é uma falando. grande curação sobre isso. Sobre trazer o tradicional bem feito, né? Contar essas histórias, dar voz para esse passado muito bonito que a gente tem. Obviamente, todos os pontos de melhoria que a gente ainda tem que discutir. Então, por exemplo, a melhoria de condições de trabalho, da vida no campo, tudo mais. Do acesso aos pequenos, a mercados justos, por exemplo. Nós não nascemos exportadores. Foi uma Sim. grande ruptura, assim, ah, foi uma grande briga quando a gente começou a querer vender, porque, de novo, aquele caso que eu contei para você do selo. Não existia uma cadeia de custódia que nos cobrasse o que a gente fazia lá dentro. Então, tiveram vários momentos que a gente teve que se adequar. Sim. Né? Mas eu acho que, assim, ó, é trazer perpetuidade, a questão da sustentabilidade básica, onde outras gerações podem viver daquele sustento também, para que não tenha que haver uma migração natural. Olha, extraímos até a última gota, ou nossas gerações cresceram tanto que agora só isso aqui já não é suficiente. Para fazer o contrário, né? Para enxergar que é possível que aquilo ainda faça uma manutenção muito longeva para outras gerações, para outros, né? Impactando a comunidade. E que, de novo, eu espero que meu filho, obviamente, escolha por estar lá, mas ainda que ele escolha outras áreas, que ele saiba que aquele porto seguro dele, que aquela área foi pensada, foi passada com muito carinho. Do mesmo jeito que chegou até a gente, né, para garantir a, a nossa sobrevivência, o nosso crescimento nessa geração, que a gente tem tentado deixar isso para as que virão ainda, né, para as gerações futuras.
E não só nossas, né? Poxa, do mundo, de mundo, assim, que a gente impacte cada vez menos negativamente e tente deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente recebeu. E é muito bom porque vocês estão conseguindo Ah, isso. E o exemplo disso é o filho, né? Porque eu falo assim, gente, não adianta. Filho aprende com exemplo. E a prova disso, né, é o teu filho, quantos anos? ele vai fazer 4 anos agora. 4 Meu anos. sobrinho, 4 E anos. falando sobre, né, sobre Reciclagem, reciclagem. tipo de lixo. Foi muito legal. Muito, muito bom. É, hoje a marca já é uma referência. E como você enxerga o futuro da marca, tanto no Brasil como no exterior? Bom, isso é uma resposta, assim, para a gente, uma pergunta super oportuna. A Spinagro, ela basicamente opera dentro do Brasil, porque a gente vende variedades de cana-de-açúcar para o nosso território. Então, a gente trabalha com mais de 40 variedades, mas atendendo o Iapoca Chuí, onde há cana-de-açúcar. Tá? Certo. Já negociamos com cerca de 9 estados aqui dentro do território nacional, e para ela a gente tem plano realmente de manutenção aqui dentro do país. Da parte de vista de projetos, a gente já atende projetos fora do Brasil, para instalação de greenfield, de usinas, e aí fazendo projetos de variedade, vamos pensar assim, logística básica, né? Desde o começo da formação do campo até a industrialização já fora daqui. Essa é a nossa parte de visão nacional e internacional para Spinagro. Spinalco, que daí sim já é a parte da cachaça, a gente fez um pouquinho o contrário. Nós começamos a exportação e ficamos nela somente na exportação até dezembro de 24. E esse ano, em 2025, a gente começou a acessar mercado nacional, que foi de novo assim, uma coisa muito diferente do que naturalmente Sim. acontece, né? Geralmente você é conhecido localmente, depois Para expande. depois expandir. Mas por conta da questão dos selos que a gente comentou, o mercado lá fora tem uma educação, talvez, para aquisição da sustentabilidade um pouco mais enraizada que a gente tem aqui. O que também não deixa de ser bom, porque é muito legal viver esse momento onde a construção da compra sustentável está sendo feita. Sim. Onde o consumidor começa a questionar, poxa, será que é de uma fonte segura? Como é que será que é feito? Tem produtos biológicos aqui? No nosso QR Code, por exemplo, você consegue saber quantos litros d'água foram gastos, por Que exemplo, legal. desde o campo até o copo. A gente fala esse conceito do campo ao copo, onde você enxerga cada parte que entrou ali dentro para que saia a sua cachaça. É muito legal. E essa geração de consumidores está começando a emergir agora no Brasil, né? Sim. E aí a gente para de falar de escala de negociação de valores financeiros. A gente fala de valores de compra, de vida. ah, Tudo isso nos encaixa assim, perfeitamente como uma luva para o que a gente quer que aconteça com o nosso público aqui dentro do país. E aí a gente começou já em 2025 a atender redes hoteleiras, uma inclusive aqui em Olha que Ribeirão, legal. que foi premiada pela sustentabilidade. Então, é uma queridíssima Ana. Ela nos deu a oportunidade de participar de alguns eventos dentro do hotel que também visam a sustentabilidade, porque daí tem todo esse cerne, né, essa conversa Sim. comum. Então, atendemos redes de hotéis, restaurantes. Além das garrafas, a gente trabalha com o Bibi, Andréia, que nada mais é do que um bag-in-box. Então, são sacos alimentícios, né? Eles não transferem cheiro, odor, nada para bebida. Ela mantém as mesmas características. Só que ela vem num invase de 5 litros. Então, imagina a oportunidade de transportar 5 litros em 5 quilos, diferente de uma embalagem de Sim. vidro e tal. E a gente ter essa fluidez ali num evento grande, num atendimento a um bar, num casamento, até num evento normal que seja dentro de um bar de hotel, mas que a gente consiga ter um destino correto para aquele tipo de embalagem, onde tudo que a gente está falando que tem ali dentro está dentro do conceito da reciclagem. Fantástico. Então, É muito bom. no Brasil, eu vejo todo mundo fala, mas aqui é muito difícil vender sustentável. Eu falo, não, é desafiador, mas é muito bacana, porque você está participando desse processo de letramento educacional, de Exato. falar sobre Construção, isso, de né? construção, é isso. Então, isso é o que a gente espera, né? Obviamente, manutenção das vendas lá fora, no mercado que já ama o Brasil, idolatra, gosta Que dos legal. produtos, gosta da caipirinha, né? Sim. Basicamente, é a bebida mais conhecida, o drink mais conhecido com cachaça.
gostam da história contada, né, sobre a tradição. E aí, de novo, a gente junta a tradição com a inovação. E aqui no Brasil a gente espera, né, a gente prospecta que esses mercados consumidores, assim, mais ah, educados para compra sustentável, que isso não impacte em valor, porque quando a gente fala, mas é um orgânico, custa 50% a mais, 30% a mais, você acaba distanciando, Isso. né? Você elitiza muito. Não é o caso. A gente consegue acessar com um preço extremamente justo, que obviamente mantenha toda a dignidade de quem produz e tudo Claro. mais, mas com basicamente custando a mesma coisa que custaria um produto que não tem Olha essas que pegadas de legal. sustentabilidade. Então, isso que eu acho muito legal aqui, que a Dando gente faz, acessibilidade, né, Laura? exato, comunicando com a formação de base, Sim, como a gente falou, mas deixando a possibilidade de quem consome não ter que barganhar de novo, né? De cair só pelo valor financeiro, mas pelo valor que aquilo tem enquanto tipo de vida, enquanto estilo, enquanto escolha mesmo, sabe? que legal. Então, essas são as nossas visões aí para o mercado. E é muito bom, viu, Laura? A gente, Ai, enquanto brasileira, a gente tem que se orgulhar e sim, de saber, fato. né, que realmente a gente tem empresas que estão fazendo acontecer e levar o nosso nome para fora do Brasil de uma forma tão distinta, né? E tão responsável também. Que bacana. Laura, a gente está seguindo aqui o nosso papo, a gente ficaria horas aqui Ai, que delícia. conversando, né? Mas seguindo aí para essa questão da reta final, vocês recebem grupos de estrangeiros, Sim, né? recebemos. E aí, como que é esse trabalho, né? É assim, como que você vê essa importância? Porque, como você falou das crianças, né, elas verem todo o processo é algo muito importante, porque tem uma noção e compra, né? Assim, eu acho que a gente adquire essa responsabilidade de fazer parte de tudo isso. E com os grupos, como que vocês fazem? Bom, como tem acontecido lá, aconteceram em alguns momentos muito específicos que vale a pena a gente comentar. Nós já recebemos um grupo de 120 pessoas de 22 nacionalidades diferentes. Então, Uau, imagina a abrangência, assim, né? sim. A gente teve que pensar desde como faríamos grupos de idiomas ali, né, para explicar exatamente o processo de cada coisa, mas também como atendê-los com a comida. Então, alguns tinham restrição, por exemplo, do tipo de consumo de carne, Sim. ou alguns mais temperados, né, menos doces, mais salgados, enfim. Então, tudo isso, assim, foi, Foi um desafio, né, foi, Laura? mas foi muito bacana. E o que que a gente conseguiu com isso, né, especificamente nesse evento de 120 pessoas? Nós conseguimos ver o quanto o óbvio tem que ser dito. Então, Sim. por exemplo, nós fazemos aqui no Brasil de uma maneira super sustentável. No nosso caso lá, a gente fala que a gente verticaliza. Então, mantemos a mesma área de produção, de manutenção do canavial, de extração da matéria-prima e tal, mas conseguindo fazer cada vez mais, porque a gente transforma esses resíduos também em produto, né? E aí, por que que a gente não comunica isso? Por que que pra gente às vezes é tão óbvio que a gente fala, não, mas não precisa falar. Não, tem que ser dito. A pessoa que vem de fora traz uma visão do que a mídia, do que, enfim, aquela barganha, de novo, que eu falo comercial, deixou eles saberem. A partir do momento que eles vêm aqui dentro e veem tudo aquilo acontecendo, assim, com a cortina aberta, como a gente faz o descarte correto, quando não é descartado, como é feito o processamento daquilo, desse resíduo, transformação em produto e tal. É uma aula, e assim, de uma maneira até, pelo amor de Deus, humilde, assim, mas Não, claro. é, é uma, é uma, é um desenho de tudo que a gente tenta convencer, às vezes, por palavras. E as imagens, o prático é muito mais importante do que o que é falado. Sim. Eu acho que isso é muito legal. E esse grande grupo de 120 pessoas nos deu exatamente essa dimensão de por que que em algum momento a gente não comunicaria. Então tem uma grande dificuldade de receber todo esse staff, essas pessoas lá, mas olha que bacana a impressão que eles saíram, que eles levaram da nossa produção brasileira lá para fora. E recentemente a gente teve um grupo um pouco menor, também de diretores, enfim, CEOs, que vieram por conta de um grupo que adquire o nosso produto, e eles quiseram entender o que que era esse conceito nosso do campo ao copo. Como
que legal, tá, mas o que que é isso? Assim, não faz sentido para mim, né? Por Como que que vocês essa forma de fazem, né? destilaria tal? E aí a gente mostrou exatamente isso, desde o conceito da manutenção desse canavial orgânico, regenerativo, a extração das gemas, cuidado social, ambiental, e tudo isso transformado na cadeia de governança para gerar um produto bacana, né, que tenha qualidades sensoriais legais, mas como essa linearização do processo é possível dentro de uma área pequena, a gente está falando de 15 hectares, né? Sim, Com uma empregabilidade de 30 funcionários, assim, que possível de dobrar, mesmo que a gente mantenha pequena a estrutura. E quando eles começam a ver isso, eu acho, eu fico me colocando assim no lugar deles e eu falo, gente, é, como que isso não é comunicado, né? Por que que a gente ateia tanto fogo assim no produtor aqui, que acaba com mata, que dizima, que fere, que acaba com o solo, com as nascentes de água, e a gente não fica sabendo disso. Então, assim, esse que já era um grupo muito menor, mas de uma capacidade decisiva, técnica, né, muito superior, inclusive de compra, né, de mirar nos mercados que gostariam, saíram também com uma imagem diferente do Brasil. olha que E a gente bacana. conseguiu ter nesse dia outros produtores de coisas que compõem, por exemplo, que diversificam com a bebida, na produção de alimentos, a própria cachaça. Hoje a gente faz risoto lá em casa. Aham. É difícil usar um vinho branco. Eu geralmente uso a cachaça. Vou flambar uma carne, eu uso a cachaça. E aí a gente consegue ter, então, um chefe de cozinha usando a cachaça sustentável, a carne que vem de pecuária sustentável, o pasto que não é mais degradado, porque tem toda essa questão do nosso CAR, né, da nossa gestão ambiental ali certinha dentro do estado. E aí eles saem com essa visão de que fala: "Poxa, tem muita coisa para ser feita? Tem, mas o Brasil já está dando seus passos, sabe, já está E ver caminhando na para o". prática acontecer, né, Exato. Laura? Então essa recepção, assim, que acontece com os comitês internacionais, recentemente agora o nosso projeto foi apresentado pela Júlia de Todto, também uma queridíssima amiga minha, que é professora da Harvard aqui, do IFAMA, que é um congresso internacional que fala sobre os processos, de gestão ambiental, agrícola, é um grande agribusiness ali, um networking sensacional, e ela mostrou nos casos de sustentabilidade lá dentro. Então você imagina também, de novo, acredito que tinham mais de 30 nacionalidades, não sei exatamente quantas, mas que foi a primeira vez que foi sediado no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, olha Olha que que bacana. ótimo. E a gente estava a 30 quilômetros daqui, com as porteiras abertas para recebê-los. Sabe, É então ótimo. eu acho que isso, assim, são oportunidades únicas que a gente não pode não atender, André. É. Temos que estar com a porteira aberta. Todo mundo, todo produtor deveria ter esse orgulho, assim, de mostrar o que faz. Primeiro, né, de se olhar, Sim, ver essa sustentabilidade que já está no cerne dele, que às vezes ele só deixa claro. passar, tal, mas contar isso de uma forma muito transparente, visual, ali recebendo as pessoas, é para a gente talvez um dos maiores orgulhos que a gente consiga hoje transmitir para esses grupos, né, nacionais ou internacionais, enfim. Mas a gente adora receber essas pessoas, porque eu acho que E é vai com essa maravilhoso. bandeirona aí do Brasil bem hasteada, assim, É, bem verde, amarelo e azul, enfim. exato. E a gente tem orgulho, né, Laura, de poder, Nossa, muito. né, Uhum. e comunicar isso é muito importante, porque Sim, realmente, como que a gente não consegue passar essas informações e quanta gente não tem nem noção do que acontece ali no campo, não tem. né? São bombardeados por informações totalmente é um desserviço, às vezes, as Claro, informações que chegam lá claro. fora, exato. É, de forma até distorcidas, né? Muito, muito mesmo. E aí, gente, olha só, eu queria até chamar atenção aqui para vocês, porque olha que coisa linda que a gente tem aqui. Esse selo, gente, falei para Laura, é muito orgulho para a gente, viu? Ah, Quanto brasileiro, imagine para eles que são os a gente produtores. fica muito orgulhoso mesmo. É, Laura, o que a Laura de hoje diria para a Laura que estava começando a Suzé? Meu Deus. Olha, sem saber que você faria essa pergunta, no caminho para cá, meu marido e eu estávamos em algum momento discutindo sobre algumas coisas e isso veio à minha cabeça. Gente, em que momento a gente tomou essa decisão ou aquela, tal? E olhando para trás, eu vejo assim, tínhamos que passar por tudo que passamos, que estamos passando, obviamente, todos os desafios, mas uma coisa que hoje eu acho que a Laura é mais madura e próxima dos 40 falaria para a jovenzinha começando lá com 20 anos, né, na vida profissional. É,
pare um pouco mais para respirar, que eu me atropelo muito, mas não deixe de dar os passos, Isso porque é eles importante. têm que ser andados, calçados, vividos, né? Ninguém nunca vai conseguir falar pra gente, olha, escolha esse ou aquele caminho, nem pais, nem professores, enfim, é só a prática e a vivência que vão nos dando talvez robustez, corpo para enfrentar novos desafios, sabe, André? Então, assim, o que eu falaria é só reage menos, respira mais, mas não deixa de seguir. Não deixa de tomar as mesmas decisões, talvez, que você Claro. tomou. Salvo uma ali ou outra, né, que a gente poderia ter evitado, mas só respira um pouco mais. Porque em algum momento a gente se vê tanto no olho do furacão, igual eu falei, nossa, a É. gente se vê com tanto problema, que a gente para de celebrar, para de comemorar. E precisa, né, Laura? Tem que viver, tem que respirar, falar, poxa, tá difícil, mas tá bom também, É. sabe? Então, eu hoje, assim, um pouco mais madura, falaria, né, talvez para minha Laura de 20 anos atrás, assim, no começo, celebra um pouquinho mais, respira, continue tomando suas atitudes, suas decisões, equivocadas ou não, vão te levar para um caminho de certeza maior, mas viva, sabe? Respire e viva. Não é sobre estacionar, é continuar, Exato. dar os Com mais passos fôlego, com mais talvez. fôlego. Exato, respirando melhor com mais fôlego. Que maravilha, gente. Eu fico muito, muito feliz, Laura, de verdade. Eu fiquei super orgulhosa quando eu conheci, né, a história da Suzé. Saí de lá super empolgada, Que legal. né, porque realmente eu valorizo muito essas questões e eu acho não, eu tenho certeza que, assim, a gente tem que realmente comunicar, mostrar a cara, né, É isso. mostrar o que está acontecendo, o que existe por trás de um produto como a Suzé. E, acima de tudo, hoje eu tive, hoje cedo, um encontro com as Mulheres Conectadas pela Fé, que é um grupo que eu tenho, Ah, e a gente fala sobre desafios. Porque num grupo de network, os outros, né, falam muito sobre resultado, o que vendeu, né? E aí as meninas falam assim, não, vamos falar sobre os desafios, é o nosso momento, né? E é sobre isso, né? Eu falo muito sobre essa questão do comemorar. Porque, gente, qualquer, assim, qualquer conquista, ela precisa ser celebrada, é não é fato. verdade? É fato. Então, eu fico muito feliz, Laura, que você tenha fechado aí com chave de ouro, né? O Obrigada, nosso André. podcast. Agradeço demais. Terá sempre as portas abertas aqui, né? Muito obrigada. Porque a vida é sobre esse compartilhar, né? E compartilhar as coisas também que não deram certo, porque a gente aprende muito com isso. Com certeza, como a gente falou, o passo tem que ser dado, né? Ainda que para um caminho que depois tem que ser corrigida a rota. É. Meu marido que fala muito, por conta da aviação, fala, ó, arrumar a rota no meio do voo ali. Sim. Mas é exatamente sobre isso. Eu agradeço demais, foi um grande prazer, um orgulho imenso estar aqui falando sobre o nosso produto, contar com o seu apoio, né? Ai, muito obrigada. Mas exatamente isso, né? Vamos celebrar o que a gente tem de bom, o que o Brasil tem de bom, que as Sim, nossas produções, né, nos deveriam ou nos dão já muito orgulho. É, e um dia de cada vez, assim, um passo. Vamos viver o desafio de hoje, vencendo ele, celebrá-lo para o próximo desafio. E aí a gente vai, com certeza, construindo não só um presente, talvez muito mais vivo e cheio de energia, mas um futuro também bem mais bacana. com Tá bom? certeza. Gente, terminamos aqui o nosso hoje podcast com um orgulho imenso da Sozé, que está nos representando, né, aí não só aqui no Brasil, como lá fora, entendendo um pouco sobre a agricultura rural. E é hoje a nossa responsabilidade de poder cuidar de tudo isso que a gente tem. Então, fico muito feliz em poder compartilhar essas informações. Compartilha com as pessoas que vocês conhecem, leve a essa informação, curta a página, comente, porque isso faz parte do nosso trabalho também. Um grande abraço.